Só pode pôr no banho antes de ver, que vai entrar. Tudo que você está falando está saindo lá. Você vai comentar. Isso aí saiu lá também. Quem está chegando por aí? Simone. Simone Clóvis, sim. Anderson. Mas eu. Turminha já está chegando aí, nós já podemos começar. Muito boa noite a todos, muita paz para os nossos corações. Com alegria, com satisfação que nós iniciamos mais um culto do Evangelho no Lar. Nunca é demais reforçar que, para o nosso entendimento, o culto se refere àquilo que se cultiva. Não exatamente a uma cerimônia, a um ritual, algo que se faça mecanicamente, nenhuma demonstração exterior. Também não se trata de nenhuma conjunção de rezas ou de palavras mágicas que vão resolver a nossa problemática. Cultivar o Evangelho é cultivar a bondade, o amor nos nossos corações. É também buscar um caminho de crescimento espiritual, de melhoria, de pacificação. E é a via única, pelo menos para nós nesse momento, de construirmos esse reino de paz, o chamado reino de Deus, das religiões, que de forma alguma se refere a um reino geográfico, físico, material, temporário, mas o reino dentro da intimidade de cada um de nós. O reino é interior. Aliás, Jesus já falava sobre isso. Ele já nos alertava, olha, cuidado, vão dizer que o reino está aqui, está acolá, mas, na verdade, o reino está dentro de vós, dentro de cada um de nós. E é para a construção desse reino de paz, de amor, de alegria, que nós todos trabalhamos. A vida faz isso com a gente, toda a vida encarnatória, na verdade, é um grande processo educativo que vai nos ensinando. Mas nós podemos abreviar dores, abreviar sofrimentos, se começarmos a passar as coisas pela razão, pelo entendimento. É claro que o sentimento é muito superior, é mais importante sentir Deus do que conhecer algo de Deus, né? Mas pelas vias da razão, nós melhoramos o nosso entendimento e passamos, depois de um despertamento de consciência, a trabalharmos mais pela nossa melhoria, a entendermos que temos todos um papel de responsabilidade com a vida física, material, com a vida espiritual. Ontem ainda falávamos sobre isso. Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, e a resposta se divide em dois objetivos. O primeiro é o progresso, é nos proporcionar experiências para que cresçamos, desenvolvamos todas as nossas potencialidades. Mas o segundo objetivo é o de colocar o ser em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Todos nós temos uma parte na obra da criação. Toda criatura deve exercer tarefas, deve participar da vida como um todo. E quanto mais o ser evolui, maiores são as suas responsabilidades, porque maior é o seu esclarecimento e a sua consciência. Certamente foi por isso que Jesus afirmou que aquele a quem é dado, muito será pedido. Quanto mais elevação, quanto mais desenvolvimento do ser, maiores serão os nossos encargos, as nossas responsabilidades. Popularmente, costuma-se dizer assim, a pessoa é muito comum dentro de um centro espírita, que a pessoa começa a frequentar um centro e dali a um tempo surgem dificuldades, empecilhos grandes na sua vida. E a pessoa começa a dizer, puxa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Estou no centro errado, na religião errada. E nós devemos modificar o entendimento. Nós poderíamos pensar que
essas forças do alto, vamos dizer Deus, já sabedor das dificuldades pelas quais passaríamos, porque todos passamos por dificuldades maiores ou menores em determinado momento da existência, Deus, já sabedor dessa dificuldade, nos encaminhou para uma proposta religiosa, para um entendimento que nos traria base de sustentação, de coragem, para enfrentarmos essas dificuldades que já viriam naturalmente. Né? No mundo espiritual, nos planos elevados, nós costumamos dizer que não há questões de urgência e emergência, porque tudo é feito com antecedência. A ajuda sempre vem antes. Sempre vem antes. A ajuda que vem depois, aí já é ajuda emergencial, já é uma outra coisa que foge desses espíritos elevados que sempre trabalham no antes, prevendo situações, aquilo que Jesus chamava de construir a casa numa base sólida, na rocha sólida, e não na areia. Nós, humanos comuns, costumamos construir toda a base das nossas realizações em cima de areia. Aí vem a tempestade, vem as águas, né? A tempestade são as dificuldades da vida, os problemas, as doenças, as situações mil a que todos estamos expostos, e geralmente a nossa casa acaba ruindo. Façamos a nossa prece, elevamos a Deus o nosso pensamento, ao poder criador máximo da vida, inteligência suprema, fonte inestancável de amor, suplicando, rogando a assistência que nos seja permitida dos bons espíritos, para que as nossas reflexões, a nossa pequena noite de considerações a respeito do Evangelho, seja produtiva para todos nós. Permita, Senhor, que possamos ter a nossa atenção chamada para esse ou aquele ponto que mais nos diga respeito, ou daquilo que mais temos necessidade de compreender nesse momento de nossa existência. Que assim seja. Pão da alma. Olá para todo mundo. Quem está aqui com a gente, a Simone, Clóvis, Anderson, Maria Isabel, a Jusceia, né? Nossa amiga Gigi. Muito bom, viu? Estar com vocês também. Presença de Deus. Observa em teus passos a direção que tomas. Caminhos aparecem à medida em que segues. Outros te seguirão na senda que percorres. Mesmo que nada digas, os teus exemplos falam. Não conduzas ninguém aos abismos da dor. Muitos buscam em ti a presença de Deus. Buscar a presença de Deus. Né? A maioria de nós ainda acredita, pelo menos a grande maioria, de que Deus se faz presente nos templos, em lugares especiais. E com Jesus nós passamos a compreender de uma maneira diferente, porque Jesus vem lançar as bases do entendimento da realidade do espírito, da realidade espiritual. Então, muitas vezes corremos atrás de Deus, sem necessidade, porque Deus está em toda parte, e nós escolhemos para a reflexão de hoje a passagem da mulher samaritana no Poço de Jacó, quando ele encontra Jesus, um judeu, né? A samaritana, os samaritanos não eram benquistos nem bem vistos pelos judeus, já havia uma rixa de entendimento religioso já muito antiga. Um samaritano dificilmente poderia entrar em Jerusalém sem arrumar uma complicação, uma briga qualquer. Eles eram considerados como que hereges, e as discussões religiosas, as diferenças nem eram tão grandes assim. Mas é uma coisa surpreendente que uma mulher samaritana fosse perguntar a um hebreu o que ela vai perguntar. O Poço de Jacó também tem um simbolismo, porque na passagem, como nós bem sabemos, quando a mulher percebe que Jesus tem algo de diferente, por uma conversa que não vamos entrar aqui nela hoje, mas quando ela percebe que ele poderia ser aquele Messias esperado pelo povo já de 500, 600 anos que esperavam pelo Salvador, pelo Messias, ela vai fazer uma pergunta que dizia respeito ao seu foro íntimo.
não é? Primeiro, quando ela está desconfiando de Jesus, ela oferece água, ou Jesus pede a água para ela, e ela se estranha. Oh, mas um judeu pedindo água, né? E Jesus vai aproveitar, como sempre fazia, para dar um ensinamento. A água desse poço, se você beber, vai ter sede de novo. Agora, a água que eu tenho para oferecer, você bebe e não vai ter sede mais. Era uma metáfora, uma alegoria, porque Jacó vai representar toda a tradição antiga religiosa, que vinha de Abraão, seu avô Abraão, Isaque e Jacó. O povo hebreu se baseava, em termos de religião, na promessa que Deus teria feito a Abraão de que a sua descendência, os seus descendentes, seria o povo escolhido, o povo que encheria a terra, que teria muita prosperidade. Né? Então, na verdade, Jesus estava estabelecendo aí que a velha doutrina, o antigo entendimento, a velha concepção da vida, se você bebesse dela, você não estaria satisfeito espiritualmente. Porque Jesus veio trazer a chave da compreensão da realidade espiritual, mas evidente, veio lançar as bases, porque não poderia falar tudo, mas se nós compreendermos essa água que Jesus nos oferece, nós não teremos mais sede. Sede de realizações espirituais, sede de abandonarmos o nosso materialismo, a nossa pequenez. Mas aquela mulher tinha uma dúvida profunda, porque devido a aquela rixa que existia entre aqueles dois povos, vamos dizer assim, era o mesmo povo, porém de entendimentos diferentes, ou alguns vinham de tribos diferentes, né? Mas num conjunto era uma coisa só. Né? E ela vai perguntar onde era correto, então, orar ou louvar a Deus. Se em Jerusalém, no templo, que era o entendimento comum do judeu antigo, ou se era no Monte Garizim, onde eles, por não poderem acessar facilmente o templo em Jerusalém, costumavam a ter as suas ofertas, os seus louvores, as suas rezas, a sua prática religiosa. E Jesus vai afirmar categoricamente: Deus é espírito. E como tal deve ser adorado. Deus é espírito, e em espírito e verdade deve ser adorado. Então, já traz um marco importante para nós: Deus é espírito. Né? Então, nós vamos entender que os nossos apegos materiais, quando nós insistimos em não desapegarmos, desprendermos das coisas materiais, e o apego não é só em coisas, em bens, o apego é em pessoas, o apego é em situações de mando, de poder, o apego é em situações de liberdade plena, porque é apenas aparente, ninguém tem uma liberdade plena, visto que convivemos com outras pessoas, com outras criaturas. Toda vez que nós insistimos em nos agarrarmos ao materialismo, ao material, nós estamos nos afastando do espiritual. Então, poderíamos dizer simbolicamente que estamos nos afastando de Deus. Aí vem a recomendação do Espírito, que assina como irmão José: observa em teus passos a direção que tomas. Que direção nós estamos tomando? Do materialismo ou do espiritualismo? Da vivência plena das sensações, dos prazeres, das fruições materiais, ou estamos buscando aquela santificação, não no sentido piegas, falso moralista, nada disso, mas aquela nobreza de alma, de coração? Para onde estamos caminhando? Nós estamos caminhando para Deus? Caminhar para Deus é também um simbolismo. Não estamos nos referindo a caminhar diretamente ao próprio Deus, ao seu trono celeste, mesmo porque isso nos parece apenas alegorias. Caminhar para Deus é fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Do bem, do belo, do perfeito. Caminhar para Deus é se portar adequadamente perante a vida profissional, a vida social, a vida estudantil, a vida familiar. Caminhar para Deus é buscar o bem, é buscar paz de coração, é fazer o bem para o outro, é desejar o bem para o outro. Porque às vezes alguém diz assim: eu não faço mal para ninguém. Não faz o mal, mas também não faz o bem.
E muitas vezes não faz o mal porque não pode, porque a lei não permite, porque a sociedade o condenaria. Muitas vezes não faz o mal em ações, mas faz o mal em pensamentos, em palavras, nas críticas destrutivas, nos pensamentos malsãos. E para nós espíritas, falar ou pensar é quase a mesma coisa, porque o pensamento ganha vida. Há o que se chama de retratos do pensamento, imagens que são criadas pela nossa mentalização. Alguns gostam de chamar formas pensamento. Isso é vivo. É como um filme que nós projetamos, que sai de nós, que pode afetar outras pessoas, atingi-las, influenciá-las. Então, o caminho de Deus é o caminho do bem, do amor, da paz, da pacificação. Temos sido pacificadores nas nossas atitudes. É o caminho de não denegrir o outro, de não rebaixar o outro. Reconhecemos que é extremamente difícil. Mas olha a recomendação do Espírito, vamos observar que direção nós estamos tomando à nossa frente, porque caminhos vão aparecendo na medida que nós seguimos, é o que acabamos de ler. É como se andássemos pela areia da praia, né, naquele lugar onde a onda pega, bate lentamente, e nós vamos deixando uma pegada. Só que no mar a onda vem e leva a pegada embora. Mas nos caminhos morais, nos caminhos do relacionamento, da vida de um modo geral, esses caminhos ficam bem mais marcados. Nós vamos criando caminhos. Muitas vezes as pessoas seguem esses caminhos. Olha o tempo de hoje, o quanto que as conversas influenciam as pessoas. Muitos podem nos seguir, tanto para um caminho do bem quanto para um caminho do mal. Mesmo que nós não digamos nada, as nossas atitudes falam por nós, falam muito mais por nós. Aliás, já é um ditado tão antigo que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Que caminho nós temos seguido e quem é que nós estamos angariando, arregimentando, às vezes com um discurso, com uma proposta, com um convite, mas às vezes pela nossa simples maneira de ser, que aliás é muito comum, né? Nós humanos terrenos aqui adoramos um ídolo, né? Adoramos criar um ídolo, endeusamos pessoas, seja no campo da religião, da política, da comunicação, das mídias, né? Temos ídolos que, na verdade, só existem no nosso pensamento, porque nós, na maioria das vezes, não conhecemos as pessoas. E esses ídolos, essas pessoas que são insensadas, muitas vezes endeusadas, têm um poder de arrastamento gigantesco. São chamados hoje de formadores de opinião, ou agora, em tempos de YouTube, influenciadores digitais, porque as pessoas prestam atenção naquilo que esses camaradas falam, e nós prestamos atenção em muita coisa, é preciso um certo crivo para separar, não é? Então precisamos tomar cuidado que não sejamos nós a conduzir pessoas por caminhos tristes. Quer saber um exemplo de caminho triste? O caminho do pessimismo, que é tão comum hoje. Eu só me repito muito, sempre fui assim, não é porque eu estou ficando velho, não. Mas é aquela história, você encontra com o sujeito na rua, como é que vai, fulano? Estou indo, com aquela cara de amargura, né? Empurrando com a barriga, do jeito que Deus manda. Do jeito que Deus manda, quase sempre é uma bobagem, viu, gente? Os nossos males, grande, a maioria esmagadora, são oriundos, provenientes das nossas más atitudes, dos nossos equívocos, porque de Deus não vem nada ruim, de Deus vem o amor, a bondade, a força, a coragem, nos permite a presença de espíritos que se fizeram melhores, encarnados ou desencarnados, que nos ajudam, nos dão a mão, nos empurram para frente. Então tomemos cuidado com essa coisa, estou indo do jeito que Deus manda, porque Deus não mandou ninguém fazer besteira, Deus não mandou ninguém falar mal do outro, Deus não mandou ninguém cometer excessos, e olha que nós cometemos excessos, e abusos, em tudo, na alimentação, na diminuição do sono, a ideia de férias excessivas, achando que o prazer e o lazer é que são a maioria da nossa vida. Tomemos cuidado com isso. Né? A maioria daquilo que nos acontece de ruim
e também algo de bom, é claro, quase sempre vem de nós mesmos. Cuidado com isso, para não conduzirmos ninguém aos abismos da dor. Muitos buscam em ti a presença de Deus. Deixa eu ver como é que está o nosso horário. Deixa eu ver, modo de dizer, né? Muitos buscam em ti a presença de Deus. E aí uma pergunta contundente para a nossa reflexão final, antes da nossa prece. Nós temos refletido a presença de Deus? Nós temos sido espelhos da luz de Deus? Ainda que uns espelhos meio quebrados, em cacos de vidro, nós temos refletido, porque refletir a luz de Deus não é necessariamente ações dentro do âmbito religioso, de cerimônias, de exortações públicas, de louvores, de cantorias. Também é algo que vai além da assistência material que possamos prestar aos outros. O que nós podemos pensar de Deus? O que nós entendemos de Deus? Quase nada, eu sei. Mas nós sabemos que Deus é a bondade plena, absoluta, a misericórdia excelsa, infinita. Nós somos bondosos e misericordiosos, ainda que de maneira tão acanhada para com os outros. Nós refletimos essa bondade, essa misericórdia de Deus. Deus é justiça, amor e caridade. E nós? É uma das leis da natureza, a lei maior, inclusive. Nós somos justos quando criticamos, quando avaliamos. Nós somos gratos. Olha que isso é um dos mandamentos basilares dos conceitos religiosos. Amar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Não é? Nós somos gratos aos pais, às pessoas. Nós somos gratos à vida. Porque a gratidão tem que ser uma característica da divindade. Não é? Os pensamentos otimistas, a alegria. Quanto de alegria nós temos levado para as pessoas? Alegria verdadeira do coração. Não é a alegria de se dar um presente a alguém ou se conceder algo que a pessoa quer, pede, deseja. Não é essa alegria, não. É a alegria verdadeira que não precisa de explicação. Todos nós sabemos. Então, sejamos, ainda que uns vidrinhos opacos, quebradinhos, espelhos distorcidos, que não sejamos, evidentemente, a perfeição plena que poderíamos oferecer, mas que sejamos, da nossa maneira, tanto quanto possível, refletores, reflexos da bondade, da misericórdia, do amor de Deus. Vamos aproveitar os minutos finais para... O que aconteceu aí? Só voltei, mano, para ver o pessoal ali. O pessoal está por aí ainda, porque são doidos. Mas agora vamos falar sério? Vamos mentalizar aquelas pessoas pelas quais gostaríamos de enviar bons fluidos, boas vibrações, bons sentimentos, rogando ao Senhor da vida que nos permita a atuação, o amparo dos espíritos superiores, aqueles irmãos de alma, que são pessoas como nós, porém mais avançados no progresso moral, intelectual, com maior cota de bondade nos seus corações, que possam nos ajudar nesse momento, se condoer das nossas súplicas, que possam seguir o nosso fio condutor do pensamento até essas pessoas que nós nos lembramos agora, que imaginamos os seus rostos, as suas figuras, os seus lares, a fim de que eles possam receber, e receber de um bafejo de amor, de alegria, estejam essas pessoas doentes ou não, encarnadas ou desencarnadas, porque para nós espíritas, a diferença de encarnado e desencarnado é quase nenhuma. O ser continua vivo, vibrante, amando, muitas vezes perto de nós, mais perto do que nós imaginamos. Então, que esses espíritos amigos possam ampliar esse nosso desejo de bem,
de paz, de amor, de saúde, de novas esperanças, de melhores expectativas, de coragem para o enfrentamento dos dramas que são comuns a todos nós, que aqui nos encontramos encarnados, no plano divino de esclarecimento, de crescimento, de realização. Todos nós somos alunos, na maioria indisciplinados, desordeiros, mas que com a paciência do divino amigo somos conduzidos ao cimo, aos altos da evolução pertinente ao planeta Terra. Então, Senhor, que a sua presença viva se faça viva e sentida nos nossos corações, tanto quanto nos corações dessas pessoas que nós tão carinhosamente nos recordamos agora. Seja conosco, Senhor, essa presença vívida, ampliada, que nos faça perceber, ainda que de relance, as maravilhas da espiritualidade superior, a fim de que possa nos fortalecer o desejo de sermos melhores a cada dia, de abandonarmos paulatinamente os nossos apegos, de enfrentarmos as dificuldades com galhardia, com coragem, com resolução, com destemor. Firma, Senhor, em nosso pensamento a ideia da luz, do amor e da bondade, que possamos compreender que tudo passa, que tudo são experiências que trabalham a nosso favor, para o nosso crescimento, para o desenvolvimento da nossa bondade, da nossa solidariedade, fraternidade, das faculdades intelecto-morais, o desenvolvimento da nossa própria alma. Abençoa, pois, e conforta, Senhor, todos os corações sofridos, aqueles que se empenham na tarefa tão árdua que se apresenta os cuidados com a saúde nos dias de hoje, nos tempos de maiores aflições. Que possamos, Senhor, vislumbrar no horizonte um tempo novo e que esse vislumbre possa apaziguar os nossos corações, nos dando a certeza de que a vida é infinitamente maior do que tudo. Serena, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Abençoa a todos os companheiros que estão aqui nessa transmissão humilde na noite de hoje, a todos os nossos lares, os parentes, os amigos queridos, que possamos todos comungar, ainda que por breves instantes, desse sentimento maior que vem para todos, mas que, infelizmente, a maioria de nós tem dificuldade de perceber, de percebermos. Mas o amor de Deus é vibrante e vivo e está sobre todos nós. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e até a próxima. Um abraço. Alguém falou mais alguma coisa? Falando. O que mais? Xingaram, perguntaram? Não, o Anderson fez um comentário bom. Tá, vamos sair, porque senão o próximo da lista vai ficar bravo. Até eu ia... Já saiu? Não. Já deu as 8 horas, né? Já. Então, adeus.